A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 1 de março, segundo domingo da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja aqui hoje carregando algo que ninguém vê. Eu sei das noites em que você ficou acordado, olhando para o teto, pedindo a Deus um sinal, uma luz, qualquer coisa que dissesse que vai ficar tudo bem. Eu sei dos dias em que você acordou cansado antes mesmo de começar, com aquela sensação de peso no peito que não tem nome, que não tem explicação, que ninguém entende quando você tenta falar. Eu sei das vezes em que você sorriu para não preocupar ninguém, das vezes em que disse, estou bem sabendo que não estava, das vezes em que rezou e sentiu que as palavras batiam no teto e voltavam vazias. Eu sei do medo que você carrega de acreditar de novo, de ter esperança de novo, porque da última vez que você acreditou, a vida te machucou tanto que você jurou que nunca mais ia se permitir sonhar. Eu sei da solidão que dói no meio da multidão, quando você está cercado de gente, mas se sente o ser humano mais sozinho do mundo. Eu sei do cansaço da alma, aquele cansaço que não passa com sono, que não passa com férias, que não passa com nada. Eu sei das vezes em que você tentou recomeçar e a vida te empurrou de volta para o mesmo lugar. Das vezes em que você olhou para o espelho e não reconheceu a pessoa que te olhava de volta. Das vezes em que você quis gritar, mas engoliu o grito porque tinha gente dependendo de você. Eu sei da conta que não fecha, do relacionamento que dói, do filho que se afastou, da saúde que preocupa, do trabalho que sufoca, do futuro que assusta. E eu sei que talvez você esteja nesta quaresma sem força nenhuma para caminhar, sem vontade nenhuma de recomeçar, querendo apenas que alguém olhe para você e diga, eu te vejo, eu sei o que você está passando. E você não precisa fingir aqui. Se esse é o seu sentimento, este evangelho não veio por acaso. Ele veio justamente para você, neste exato momento. O evangelho de hoje nos conta que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque essa passagem não é apenas uma narrativa bonita de 2000 anos atrás. Ela é uma palavra viva que está sendo dita para você agora. Quando tudo dentro de você diz, eu não aguento mais, Deus diz, levanta-te. Quando tudo dentro de você diz, não tem mais luz, Deus diz, o meu rosto brilha como o sol e eu quero iluminar a tua escuridão. Quando tudo dentro de você diz, eu não tenho mais forças para subir essa montanha, Deus diz, eu não te chamei para subir sozinho, eu te chamei para subir comigo. Repare que Jesus não mandou os discípulos subirem a montanha sozinhos. O texto diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Ele tomou consigo, ele foi junto, ele caminhou ao lado. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você nesta quaresma. Ele não está lá em cima esperando você chegar perfeito. Ele desceu até onde você está, te pegou pela mão e disse, vem comigo, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo, vem comigo. E aqui eu preciso falar sobre quem é esse Deus que o Evangelho nos revela. Porque muita gente cresceu com uma imagem de um Deus distante, um Deus que cobra, um Deus que faz contabilidade dos seus erros. E o Evangelho de hoje destrói completamente essa imagem. Porque o Deus que se transfigura no monte, não é um Deus que se esconde na sua glória, é um Deus que revela a sua glória, justamente para 3 homens imperfeitos, medrosos, que pouco tempo depois iriam abandoná-lo na hora mais difícil. Quantas vezes você achou que precisava estar perfeito para se aproximar de Deus?
Quantas vezes você deixou de rezar porque sentiu que não merecia? Quantas vezes você se afastou da igreja, da oração, da fé, porque achou que Deus estava decepcionado com você? O Deus do Evangelho de hoje não funciona assim. Ele não espera você resolver sua vida para depois te mostrar a luz. Ele mostra a luz no meio do caminho. Ele mostra a luz antes da cruz. Porque logo depois da transfiguração, Jesus iria descer daquele monte e caminhar rumo a Jerusalém, rumo ao sofrimento, rumo à morte. E ele sabia disso. E mesmo assim, ele quis dar aos discípulos um vislumbre da glória, um momento de beleza, uma experiência de presença. É como se Deus dissesse: antes que a noite chegue, eu quero que vocês vejam a minha luz. Antes que a dor aperte, eu quero que vocês saibam que eu estou aqui. Antes que o medo paralise, eu quero que vocês sintam o meu amor. Ficar quando tudo escurece, ficar quando todos fogem, ficar quando o medo grita, ficar quando a dúvida sufoca. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que se revela no Monte da Transfiguração. Não um Deus que aparece e desaparece, não um Deus que vem só quando tudo está bem, mas um Deus que permanece, um Deus que fica, um Deus que toca. Porque repare o que acontece no final do Evangelho. Quando os discípulos caíram com o rosto em terra, assustados, o texto diz que Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Ele não gritou de longe, ele não mandou um recado, ele se aproximou, ele tocou, ele falou com ternura, e é exatamente isso que ele está fazendo com você agora. Não importa o quanto você se sente longe, não importa o quanto você acha que errou, não importa há quanto tempo você não reza, não vai à missa, não abre a Bíblia. O Deus da transfiguração é um Deus que se aproxima, que encurta distâncias, que derruba muros, que entra sem ser convidado, não por invasão, mas por amor, porque Ele sabe que às vezes a gente está tão ferido que não tem nem forças para pedir ajuda, e Ele não espera o pedido, Ele vem. E neste momento eu quero te fazer um convite. Se esse Evangelho está tocando o seu coração, ative o sininho deste canal, acompanhe diariamente o Evangelho com a gente, e escreva nos comentários o seu nome, ou uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só, pode ser apenas o seu nome, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. Escreva ali embaixo aquilo que o seu coração precisa: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, força, esperança. Cada nome que aparece nos comentários é uma vida que Deus conhece, é uma história que Deus acompanha, é um coração que Deus quer tocar. Então não tenha vergonha, escreva, porque quando você escreve, você não está apenas digitando palavras numa tela, você está dizendo a Deus: eu estou aqui, eu preciso de Ti. Eu quero te contar uma história. Dona Aparecida, 67 anos, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais, aposentada, viúva há 3 anos, mãe de 2 filhos que moram longe. Dona Aparecida me contou que depois que o marido faleceu, ela passou quase 1 ano sem conseguir rezar. Ela disse que sentia raiva de Deus, que se sentia abandonada, que olhava para o oratório da sala e não conseguia acender a vela. As manhãs eram as piores. Ela acordava e o silêncio da casa gritava. A cadeira vazia na mesa do café, o travesseiro intocado do lado esquerdo da cama, o relógio da parede marcando horas que pareciam não passar. Um dia, numa manhã de domingo, sem saber porquê, ela ligou a televisão numa missa. E o padre leu justamente o Evangelho da Transfiguração. E quando ele chegou na parte que diz: levantai-vos e não tenhais medo, Dona Aparecida disse que começou a chorar. Um choro que vinha de um lugar que ela nem sabia que existia. Não foi um choro de tristeza, foi um choro de quem finalmente se sentiu vista. Ela me disse com a voz embargada: Padre, eu não vi nenhum milagre, não ouvi nenhuma voz do céu, mas naquele momento eu entendi que Deus não tinha ido embora,
Ele estava ali do meu lado esperando eu ter coragem de olhar para Ele de novo. Eu passei meses achando que Ele tinha me abandonado, mas na verdade era eu que tinha fechado os olhos. Desde aquele dia, Dona Aparecida voltou a rezar. Não rezas longas, não promessas grandiosas, apenas um Pai Nosso de manhã e um obrigada antes de dormir. E ela disse que isso mudou tudo. Não porque a dor foi embora, a saudade continuou, a cadeira continuou vazia, o travesseiro continuou intocado, mas a dor ganhou companhia, a solidão ganhou presença, o silêncio ganhou sentido. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de uma presença silenciosa que sustentou. Agora eu quero voltar ao Evangelho, porque tem algo mais que a gente precisa enxergar. O texto diz que uma nuvem luminosa cobriu os discípulos com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Repare bem, não diz obedeçam-no, não diz temam-no, diz escutai-o, escutar. Essa é a palavra-chave deste Evangelho. E escutar é muito diferente de ouvir. Ouvir é captar sons. Escutar é abrir o coração. E Deus está te pedindo hoje, nesta quaresma, que você escute, que você pare por um instante no meio do barulho da sua vida, no meio do medo, no meio do cansaço, no meio das cobranças, e escute a voz que diz: você é amado, não por aquilo que você faz, não por aquilo que você produz, não por aquilo que você conquista, mas por aquilo que você é. Repare também que Pedro, na sua empolgação, quis construir 3 tendas, quis ficar ali para sempre, quis segurar aquele momento de glória, e Deus não permitiu, porque a transfiguração não era o destino final, era uma pausa no caminho, era um respiro antes da subida. E talvez Deus esteja te dando esse momento agora, não como uma solução definitiva para todos os seus problemas, mas como uma pausa para você respirar, para você lembrar que existe luz, para você sentir que não está sozinho. E depois dessa pausa, a caminhada continua, mas continua diferente, continua com uma certeza que antes você não tinha. A certeza de que, mesmo quando a montanha for escura, mesmo quando o vale for profundo, mesmo quando a cruz parecer pesada demais, existe um Deus que caminha com você. Receber essa verdade é um gesto simples, não exige força, não exige perfeição, não exige entender tudo, é apenas dizer: entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra, mesmo que eu não esteja pronto, porque o começo não vem de você, o começo vem de Deus. A segunda leitura de hoje nos lembra: Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça. Não nasceu de você, não nasceu da sua força, não nasceu da sua vontade, nasceu de Deus. E Deus não se cansa de começar. Ele não olha para o seu histórico de fracassos e diz: essa pessoa já teve chances demais. Ele não faz contabilidade das suas quedas. Ele não guarda rancor das suas fugas. Cada manhã Deus recomeça com você. Cada quaresma Deus recomeça com você. Cada evangelho Deus recomeça com você. Porque o amor dele não tem memória de rancor, tem memória de ternura. E a transfiguração é a prova disso. Jesus revelou a sua glória a homens que ainda não estavam prontos para recebê-la. Pedro queria construir tendas e ficar ali para sempre. Tiago e João ainda não tinham entendido nada. E Jesus não se importou com a imperfeição deles. Ele se revelou mesmo assim. Porque a graça de Deus não espera a sua perfeição. Ela chega antes, ela chega primeiro.
Ela chega quando você menos merece e mais precisa. E é aqui que eu quero falar sobre a graça, porque o evangelho de hoje é um evangelho de graça sobre graça. A luz que brilhou no rosto de Jesus no Monte Tabor não era uma luz que os discípulos mereciam ver, era uma luz dada gratuitamente, era um presente, era graça. E talvez você precise ouvir isso hoje. A graça de Deus na sua vida não depende do seu merecimento. Ela não funciona como uma conta bancária em que você deposita boas ações e saca bênçãos. A graça é dom, a graça é presente, a graça é Deus dizendo: eu te amo sem esperar nada em troca. E quando você olha para trás, para esse tempo de quaresma que está apenas começando, pode ser que você não enxergue grandes milagres, mas talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar, mas aguentou, foi graça. Talvez aquela ligação inesperada de alguém que disse a palavra certa na hora certa, foi graça. Talvez o simples fato de você estar aqui ouvindo esse evangelho já seja a maior graça de todas. Porque a graça de Deus nem sempre é espetacular. Às vezes ela é silenciosa, às vezes ela vem disfarçada de um dia comum que sem ela teria sido insuportável. A graça é aquilo que sustentou você quando tudo parecia desmoronar. A graça é o chão que não cedeu quando você achou que ia cair. A graça é a luz que não se apagou, mesmo quando a escuridão era tanta que você não conseguia enxergar. É a mão que segurou quando você soltou. É o fôlego que veio quando o ar faltou. É o recomeço que nasceu quando você jurou que era o fim. Graça sobre graça, camada sobre camada, de um amor que não se esgota, que não se mede, que não se calcula. Essa é a lógica de Deus. Não é a lógica do mundo, que dá para quem merece e cobra de quem falha. É a lógica do amor, que dá porque ama e ama porque é Deus. E nesta quaresma, Ele está derramando graça sobre a sua vida, mesmo que você não perceba, mesmo que você não sinta, a graça está ali sustentando cada passo, cada respiração, cada batida do seu coração cansado. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta quaresma como um grande projeto espiritual. Não se cobre para ser um cristão perfeito. Não faça promessas que você sabe que não vai conseguir cumprir. Faça apenas isso. Feche os olhos, respire fundo e diga no silêncio do seu coração: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas noites sem sono, entra nas minhas lágrimas escondidas, entra no que eu não consigo explicar para ninguém. Eu não sei o que vai ser de amanhã, eu não sei se vou ter forças, mas eu sei que eu não quero caminhar sozinho. Então entra, Senhor, entra e fica. Isso já é oração, isso já é fé, isso já é um passo. Não precisa ser mais do que isso. E se você está ouvindo isso e não conseguiu nem fechar os olhos, tudo bem. Se você está no ônibus, no trabalho, fazendo comida, cuidando de alguém, tudo bem. Deus te ouve do mesmo jeito. Ele ouve o grito silencioso do coração cansado. Ele ouve quem comenta e quem apenas escuta em silêncio. Ele vê cada um. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se as forças eram poucas, Deus não te condena por isso. Ele não mede o seu valor pela sua produtividade. Ele não mede a sua fé pelo tamanho da sua oração. Ele mede pelo seu coração. E o seu coração está aqui, está batendo, está buscando, e isso é o suficiente. A mensagem central deste evangelho da transfiguração é essa: existe luz mesmo no meio da escuridão. Existe presença mesmo quando você se sente sozinho. Existe recomeço mesmo quando tudo parece ter acabado.
Jesus não mostrou a sua glória para os discípulos perfeitos. Ele mostrou para 3 homens que tinham medo, que tinham dúvidas, que iriam falhar. E mesmo assim, Ele os levou consigo ao monte. E mesmo assim Ele se revelou. E mesmo assim Ele os tocou e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Agora, eu te peço, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, cura, fé. Escreva o que o seu coração precisa. E saiba que cada nome que aparece ali não é apenas um comentário, é uma oração, é um irmão, uma irmã que caminha junto com você. Nós somos uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Uma família unida pela fé, pela palavra, pela presença de Deus que nos reúne todos os dias neste canal. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra hoje, compartilhe esse vídeo. Mande para aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil. Mande para aquele amigo que se afastou da fé. Mande para aquela mãe que não dorme de preocupação. Mande para aquele pai que carrega o mundo nas costas. Porque às vezes uma palavra no momento certo muda uma vida inteira. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã teremos um novo evangelho, uma nova palavra, uma nova oportunidade de escutar a voz de Deus. Não desista, não solte a mão, não deixe o medo vencer, porque o mesmo Jesus que se transfigurou no monte é o mesmo Jesus que caminha com você agora. O mesmo Jesus que tocou os discípulos assustados é o mesmo Jesus que está tocando o seu coração neste momento. O mesmo Jesus que disse: levantai-vos e não tenhais medo, está dizendo isso para você agora, hoje, neste domingo de quaresma. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Ele te espera com a mesma luz que brilhou no Monte Tabor. Ele te espera com os braços abertos. Ele te espera com um amor que não se cansa, que não desiste, que não acaba. Que a luz da transfiguração ilumine o seu caminho, o seu coração e a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.